Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do escritório Adriano Munhoz, onde a gente tem como projeto levar informações sobre os direitos dos trabalhadores de forma clara, sem juridiquês, e seguindo o nosso tema do último podcast, onde o Dr. João Paulo conversou com um dos nossos clientes, onde teve um grave acidente. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre acidente de trabalho e, por isso, aqui a presença do Dr. João Paulo novamente para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Muito boa tarde, Dr. João Paulo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dr. Adriano. É sempre um prazer estar aqui falando um pouco de direito do trabalho. No primeiro episódio, a gente teve a presença aqui do Fábio, né, um cliente emblemático aqui do nosso escritório, sofreu um acidente de trabalho e, infelizmente, houve a perda do membro, né? E aí relatou bastante coisas interessantes. A gente teve também muitas perguntas, né, dos nossos clientes e das pessoas que estão vindo através desses vídeos conhecendo o escritório. E antes de começar, gostaria de parabenizar o escritório, porque amanhã, dia 31 de maio, fazendo 15 anos aí prestando serviços aos nossos clientes de uma forma muito bacana, muito bonita, voltando à dignidade desses trabalhadores, né? Então, é uma satisfação fazer parte do escritório nesses 15 anos. De fato, João, 15 anos de história, né? Muitas pessoas, muitos casos assim interessantes já passaram aqui pelo escritório, muitas vidas, vamos dizer assim, transformadas, né? Com a entrega do nosso trabalho, com a entrega do direito, né? E falando especificamente, né, de trabalhadores, né? Muitas vezes os trabalhadores sem receber o direito corretamente, sendo desligado do emprego de forma injusta até, né? E principalmente nesses casos aqui de acidente de trabalho, né? Eu acho que você deve ter comentado, eu vi o podcast, eu vi o vídeo onde você trouxe ali dados de uma estatística muito triste, né? A cada 3 minutos e 47 segundos, um trabalhador perde a vida em razão de acidente de trabalho, né? Então, já é um assunto que gera muita dúvida, mas depois daquela conversa que você teve com o Fábio, muitas pessoas ainda acabaram enviando e ainda enviam dúvidas sobre os direitos, né? Quando a pessoa é vítima de situações, né, de acidente, sejam situações do acidente típico, né? E também situações voltadas a doenças, né? Eu adquiri uma doença. Então, assim, acho que para a gente começar né, do começo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que é o acidente de trabalho, o que é um acidente de trabalho típico, o que é uma doença do trabalho, né? Já para a gente começar esclarecendo aí, acho que é a principal dúvida do pessoal. Então, Adriano, a questão do acidente de trabalho se chama típico porque é quando o trabalhador está no exercício das suas atividades laborais, ele acaba sofrendo atividade fazendo, né, o seu trabalho, prestando o labor ali para o empregador. Então, isso acontece muito com quedas, por exemplo, é muito frequente, né? Está prestando serviço, cai de uma altura, quebra um braço, quebra uma perna, cortes, né? Amputação, como no caso do nosso cliente Fábio. Então, isso caracteriza o acidente de trabalho. Tem uma outra vertente do acidente de trabalho, que é a questão do acidente de trajeto também, né? Que é quando o trabalhador sofre um acidente no deslocamento de trabalho-casa ou casa-trabalho. Então, também tem essa situação do acidente de trabalho de trajeto. Mas, em poucas palavras, e sem o juridiquês, o acidente de trabalho é quando acontece algum fato, né? Alguma queda, corte, amputação no exercício da atividade laboral. Tá. Isso a gente... a legislação traz como o trabalho típico mesmo, né? E a doença do trabalho, ela entra nesse mesmo conceito de
acidente? A doença ela é um pouco diferente em relação a como que se caracteriza, né? Porque a doença é quando ela aparece por conta do trabalho realizado. O exemplo mais comum que a gente tem, Adriano, é em relação à LER, né? Que vem através de esforços repetitivos. Então, um auxiliar de produção que fica 8 horas do seu trabalho fazendo sempre as mesmas atividades, com a mão levantada sobre a cabeça, puxando alguma coisa, isso acaba desenvolvendo uma doença. E aí, quando a gente consegue ter um nexo de causalidade entre a doença e a atividade realizada por esse trabalhador, aí se caracteriza a doença do trabalho. Então, a diferença entre os dois é que o acidente é um fato que acontece que leva a algum tipo de sequela, né? Então, uma queda, a amputação, e a doença não necessariamente tem esse fato, ela é adquirida com o tempo e de acordo com a exposição desse trabalhador à atividade. Tá. E uma vez caracterizado, então, aconteceu o acidente. Aconteceu o acidente, no caso do acidente típico, né? E foi constatado que essa doença ela tem uma relação com o trabalho. Os direitos que o trabalhador tem são os mesmos direitos, tanto para uma quanto para outra? Sim, são os mesmos direitos. A legislação equipara, né, o acidente de trabalho com a doença do trabalho. Então, quando se fala de acidente ou doença, a gente está falando sobre os mesmos direitos. Então, não tem diferença nenhuma em relação a isso. É claro que, em relação à doença do trabalho, a gente sempre orienta a procurar um advogado especialista no direito do trabalho para fazer uma análise da documentação médica dessa pessoa e também das atividades a serem realizadas, porque é necessário fazer uma correlação, né, entre a atividade realizada e a patologia que esse empregado desenvolveu. E normalmente quem vai fazer isso é um médico ou um engenheiro de segurança do trabalho, ou um médico que faz essa correlação. Isso. Tá. Já que a gente começou a falar de direito, né, do trabalhador, tal, vítima de acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho, eu queria que você explicasse um pouco, João, o que é a famosa CAT, né? Todo mundo sabe, eu sofri uma... Eu penso assim, o que eu vejo no dia a dia nosso é que quando são situações de doença relacionada ao trabalho, dificilmente tem essa emissão de CAT, né? Agora, quando tem um acidente típico, aí tem essa CAT, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, assim, o que é esse documento, quando que ele tem que ser emitido, prazo para que ocorra essa emissão desse documento. Essa é uma dúvida bem relevante e às vezes os clientes também nem sabem que era necessário a emissão desse documento. A CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, todas as vezes que ocorre na empresa qualquer tipo de acidente de trabalho, né, ou qualquer acidente relacionado ao trabalho, o empregador é obrigado, até o próximo dia útil, a emitir esse documento. Nesse documento, ele vai preencher uma série de campos. Os mais importantes vai ser lá a identificação do trabalhador, a identificação da empresa, e mais para o final do documento tem os detalhes do acidente. Então ele vai preencher a hora que aconteceu, a data que aconteceu esse acidente, qual parte do corpo, né, que esse acidente ocorreu, olhos, mãos, pernas, né? Então vai ter todo descrito lá e como que ocorreu esse acidente. E esse documento ele é de extrema importância para pleitear uma indenização na Justiça do Trabalho posteriormente, porque é através dessa comunicação de acidente que a empresa reconhece que de fato houve o acidente na sede da empresa. Então, esse documento é muito importante. E é importante ressaltar que não é só a empresa que pode abrir esse documento. Então, sofreu um acidente de trabalho, foi até a empresa, o RH não quer abrir a CAT, o próprio médico que atendeu no hospital pode fazer a abertura da CAT. O médico não sabe como funciona, não quis abrir, esse empregado pode ir até o sindicato e o sindicato da categoria fazer a abertura da CAT. Então, assim,
todas as vezes que ocorre um acidente, se tem alguma dúvida dos próximos passos, é sempre importante buscar um profissional especializado para ter todas essas orientações, porque se no futuro precisar uma ação trabalhista de indenização por conta desse acidente, a documentação já está mais redondinha e facilita o processo. Tá. A gente sabe assim que existe a gente sabe que na prática, no nosso dia a dia aí, as empresas elas acabam não emitindo, né, esse documento. Isso é muito por conta seria uma espécie de confissão do acidente? Não necessariamente a confissão, na verdade é um comunicado de acidente de trabalho. Ela vai estar informando para os órgãos competentes que aconteceu um acidente de trabalho ali naquele determinado dia, né? Não necessariamente a emissão desse documento é uma confissão para a empresa ou vai gerar qualquer impacto de um processo trabalhista. Isso vai ser passado por uma perícia de ergonomia, se for o caso e tudo mais, né? O que pode ter efeitos para a empresa é questão de impostos, porque quanto mais CAT são emitidas, incide um imposto que pode afetar aí na questão financeira da empresa, né? Que aí paga um imposto adicional por quantidade de CAT emitida. Tá. E nos casos assim que o trabalhador ele precisa ficar afastado do trabalho, como que funciona essa relação trabalhador acidentado, INSS, empresa? Como que funciona isso? Essa é uma relação muito importante porque a própria CAT vai ser determinante na situação do INSS desse trabalhador. Porque caso esse trabalhador sofra um acidente de trabalho, por exemplo, e não seja emitida a CAT, ele vai receber um auxílio-doença normal, né? E caso ele tenha esse documento, essa CAT, ele vai receber um auxílio-doença acidentário, que é oriundo de um acidente de trabalho, que é o B91. E isso faz extrema diferença para o empregado na forma do cálculo a ser recebido, e inclusive impacta na questão da estabilidade. Então é muito importante o empregado ter essa consciência que sofreu, independente do tamanho do acidente. Quebrou o minguinho do pé ou teve um corte profundo no braço, sempre exigia a abertura da CAT. Em relação a como que funciona essa relação INSS e empregado, quando se tem um afastamento superior a 15 dias, o empregador deve encaminhar essa documentação, os atestados médicos apresentados, ao INSS, para afastar por um auxílio doença acidentário, se por óbvio tiver a CAT. E aí o INSS vai fazer os trâmites legais, né, o processo administrativo, para verificar quanto tempo, com base na documentação médica, esse trabalhador vai ficar afastado. O que pode ocorrer é que o empregado pega um atestado de 20 dias, supera os 15 dias, a empresa afasta esse trabalhador e o INSS só dá o afastamento de 20 dias. Só que esse empregado continua se sentindo inapto ao trabalho e não retorna para a empresa. E aí ele acaba ficando no limbo jurídico previdenciário trabalhista, que ele não recebe nem da empresa e nem do INSS. Então é muito importante, nesses casos, procurar também um advogado especialista para que não fique sem receber os seus vencimentos. Porque vai chegar um momento que ele vai parar de receber, nem do INSS e nem da empresa. E em casos que o empregado se apresenta no trabalho após a alta do INSS e a empresa não dá o trabalho para ele, aí cabe também uma ação trabalhista exigindo todos os salários da empresa, porque o perito do INSS ele prevalece sobre o médico da empresa. Então quer dizer que se o trabalhador ele sofreu um acidente, ficou afastado, vamos pegar o teu exemplo lá dos 20 dias, e ele não está se sentindo apto a voltar ao trabalho, né? A primeira coisa que ele tem que fazer, então, é procurar o médico dele, ou o próprio SUS, e pegar um documento dizendo, olha,
realmente você não tem condições de voltar para até ele conseguir prorrogar o benefício. Isso. Na verdade, a partir do momento que ele tem a alta do INSS, a primeira atitude dele é contatar a empresa e falar, olha, estou apto a trabalhar segundo o INSS. E aí a empresa vai submeter ele a um exame de retorno ao trabalho e o médico de praxe, ele vai avaliar, o próprio médico da empresa vai avaliar se tem condição de retorno ou não. Só que se esse médico fala assim, não tem condição de retorno, e a empresa não deixa ele retornar ao trabalho, ele tem o direito de entrar com uma trabalhista e pedir os salários para que a empresa pague, porque o INSS já disse que ele está apto ao trabalho. Caso ele fale, de fato, eu não estou apto, ele vai atrás do médico e aí ele vai entrar com outro pedido de benefício junto ao INSS. Então, quer dizer que nessas condições, a decisão, a análise do INSS, ela se sobrepõe à decisão do médico da empresa. Então, se o INSS disse, olha, você tem condições de voltar, e o médico da empresa falar, não, você não tem, a empresa, teoricamente, deveria observar a decisão do INSS. Exatamente. E caso o médico fale, você não pode mais trabalhar na função que você desempenhava, a empresa tem que colocar ele em outra função, mas não pode negar ele de retornar ao trabalho. Não pode negar. E aí, vamos supor, o trabalhador, porque aí tem duas situações, né? O trabalhador, ele quer voltar ao trabalho, então ele vai lá, tal, mas tem as situações que ele não quer, que ele não pode, na verdade. E aí ele vai ter que se submeter a esse exame do médico da empresa e aí não tendo condições, tal, ele vai ter que pegar um atestado do médico que vinha acompanhando ele, o SUS. Para entrar um novo benefício aí no INSS, porque teoricamente aquele que ele estava recebendo ele já foi considerado apto, né? Tá. Então, não, a situação piorou, se agravou, vai ao médico, pega mais atestado e entra com um novo pedido. Tá. A gente sabe também que a grande realidade das empresas do Brasil é que não tem esse médico de segurança do trabalho. Seria essas empresas, essa medicina de segurança do trabalho terceirizada que tem que fazer essa... Isso, esse exame de retorno ele é obrigatório, né? Então, mesmo que a empresa não tenha no quadro um médico da empresa para fazer esse exame, via de regra eles contratam empresas terceirizadas. É o mesmo médico que faz o ASO demissional, o ASO admissional, né? Essas mesmas empresas que acabam fazendo esse tipo de exame de retorno. Tá. E agora, sim, tem muitos casos que a gente recebe, ou tem situações que a gente vê aí no dia a dia, que o trabalhador, às vezes ele estava muito tempo sem trabalhar, voltou a trabalhar, teve um acidente, ou seja, ele não tem um histórico de contribuições lá no INSS. Ele sofreu um acidente, e a gente sabe que o INSS tem alguns benefícios lá que ele precisa ter um número mínimo de contribuições. No caso de um auxílio-doença, são 12 meses, né? Se ele sofreu um acidente, ele não tem esses 12 meses, ou ele estava muito tempo afastado das atividades, já tinha perdido a condição de segurar dele. Como que funciona esses casos? Ele vai ter direito ao benefício? Vai ter direito ao benefício, porque nos casos de acidente de trabalho não exige carência. Então, por isso que é muito importante a abertura da CAT, porque é a CAT que vai informar que de fato houve um acidente e aquele afastamento é do acidente de trabalho que ele sofreu. Então, isso também influencia na questão do benefício do INSS. Bacana. Aí, pegando aí num gancho da tua fala anterior, você comentou da estabilidade. Acho que seria importante, assim, explicar um pouco como que funciona essa estabilidade, qual é o prazo, né? Então, todo trabalhador que sofre um acidente de trabalho e ele tem um afastamento superior a 15 dias, quando ele retorna para o trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses. Então, da alta do INSS, ele tem 12 meses de estabilidade. O que é essa estabilidade? É justamente para proteger o trabalhador acidentado. Porque o que acontecia antes dessa normativa? As pessoas se acidentavam, ficavam um tempo afastado pelo INSS, retornavam ao trabalho, uma, 2 semanas depois, eram mandados embora. E é uma situação bem delicada que o trabalhador está passando, então ele passa a ter essa estabilidade por 12 meses e não pode ser mandado embora sem justa causa. Claro que, se porventura ele quiser pedir demissão
ou cometer alguma falta grave no curso desses 12 meses, a empresa pode apurar essa falta grave, né, e mandar ele embora por justa causa. E no caso de pedido de demissão, com homologação no sindicato, né, ele pode pedir a conta caso ele tenha um outro emprego à vista ou ele entenda que ele não quer mais permanecer ali naquele ambiente de trabalho. Tá. Então, como regra geral, então, o trabalhador ele tem 12 meses de estabilidade após a alta médica, né? E aí ele pode, duas situações, então, ele pode perder a estabilidade no caso de uma justa causa, ou ele pode pedir demissão. Vou sair. A gente sabe que na prática, às vezes o empregador ele não respeita essa regra, né? Ele não, tipo, o trabalhador voltou, ficou um mês lá, ou nem um mês, voltou, foi mandado embora. Que direito que o trabalhador tem? O que acontece? Aí a gente sempre orienta a procurar um advogado especialista em direito do trabalho para fazer todo esse acompanhamento, mas, via de regra, ele vai ter direito a receber os meses faltantes para os 12 meses. Então, nesse teu exemplo que ele trabalhou um mês, ele vai ter direito a receber 11 meses da estabilidade na rescisão. Então, aí, se não foi observado isso na rescisão, é necessário ingressar com uma reclamatória trabalhista e pedir esse tempo residual. E aí recebe tudo, salário, férias, 13º, fundo de garantia. Inclusive, se tiver atualização de dissídio, de norma coletiva, né, vai receber conforme ele estivesse trabalhando. E para ficar configurada essa estabilidade, existe um entendimento na Justiça do Trabalho que tem que ficar afastado por um prazo superior a 15 dias? Isso, ele tem que se afastar pelo INSS. É um requisito obrigatório esse afastamento do INSS. Não adianta sofrer um acidente de trabalho, pegar 2 dias de atestados, que ele não vai ter direito a essa estabilidade. Então ele precisa ter 15 dias, ser afastado pelo INSS, do retorno do INSS, ele vai ter a estabilidade. Uma coisa importante em relação à estabilidade é que... eu esqueci o que eu ia falar. Da estabilidade? Eu vou te perguntar da questão das doenças também. Nesses casos dos... quando que começa, né? O que eu ia falar, cara? Falou de ser mandado embora. Falou da justa causa, do pedido de... da reintegração. Tá. Uma outra situação importante, Adriano, em relação à estabilidade, é que se esse empregado procurar um advogado para ingressar com uma ação trabalhista requerendo essa situação da estabilidade, há a possibilidade de fazer um pedido de reintegração no emprego. Então vamos supor que nesse teu exemplo, que ele voltou do INSS, trabalhou um mês e foi demitido, ele tem 11 meses de estabilidade. A gente pode ingressar com uma ação trabalhista pedindo a reintegração dele no emprego, como até uma liminar. Então a gente consegue inserir de novo esse trabalhador no emprego. E pegando até esse gancho, sim, vamos supor que foi uma falha da empresa, mandou o trabalhador, não se atentou lá que tinha estabilidade e tal, mandou embora, e a empresa chega numa eventual audiência, ou até mesmo antes da audiência, e tenta fazer o acordo, oferece esse retorno para o trabalho. E o trabalhador diz, não, eu não quero voltar agora. Ele perde essa estabilidade? Ótima pergunta. Teve muita discussão referente a esse assunto, mas recentemente o Tribunal Superior do Trabalho ele pacificou esse entendimento, não no caso de acidente de trabalho, mas da gestante. Então, por analogia, o TST entende que não perde a estabilidade. O fato de você não querer a reintegração no trabalho não afeta o direito à estabilidade. Então, por analogia, a gente consegue utilizar esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Até porque fica uma situação bem, bem complicada, né? O trabalhador foi mandado embora, daí voltar, fica um clima meio estranho, né? Sim. E tem a questão, né, do convívio com os colegas, né? Às vezes tira sarro e tudo mais. Então,
via de regra, uma situação bem desconfortável para o empregado. Tá. Essa questão da estabilidade, eu acho que assim, que na questão do acidente típico, eu vejo o início, né, da estabilidade, né, quando que ela começa, eu vejo que não teria muita discussão, que nem você falou, né, a Justiça do Trabalho entende que se afastou, vai ter direito à estabilidade. E nos casos de doença do trabalho, onde não se tem muito claro, assim, a empresa às vezes desligou o trabalhador, não se tinha conhecimento se era ou não doença do trabalho, depois ficou constatado que era. Como que a Justiça do Trabalho entende isso? Ou como que a legislação do trabalho, trabalhista trata esse tipo de tema? Então, justamente por ser muito difícil a empresa emitir a CAT em caso de doença do trabalho, nesses casos não se exige que tenha um afastamento, no caso de doença do trabalho. Então, a gente pode pleitear na Justiça do Trabalho a situação da doença, vai passar por perícia, né, ergonômica, médica, se constatado o nexo de causalidade ou concausal da doença com a função realizada, não é necessário o afastamento pelo INSS, porque nem a própria empresa reconhecia essa doença, então não é justo ter um requisito que obrigue esse trabalhador a se afastar pelo INSS. Então, nesses casos, não é obrigatório o afastamento pelo INSS. Mas o trabalhador tem direito à indenização da estabilidade. Ele vai receber daí os 12 meses. Vai receber os 12 meses. Ah, bacana. E uma pergunta assim que a gente recebe quase que diariamente aqui no escritório. E como que fica o plano de saúde durante esse afastamento? A empresa concede o plano de saúde e tal, a pessoa está afastada, como que fica? A empresa que tem esse direito já garantido, consolidado para o trabalhador, ela mantém o pagamento do plano de saúde. Até porque é um momento que esse trabalhador vai mais precisar do plano de saúde, né? Porque ele está se recuperando, está se reabilitando, então passa por diversas consultas, diversos exames. Então a lei obriga a empresa a manter o plano de saúde. Tá. A gente falou da questão que um dos direitos do trabalhador é a CAT, falou da estabilidade. Quais são, assim, ou tem mais algum direito que a pessoa tem, João, quando sofre um acidente ou tem uma doença que parada acidente de trabalho? Então, tem, e são direitos bem importantes. Que os direitos a questão da indenização por danos materiais, danos morais e danos estéticos. O dano material vai ser a perda de capacidade de trabalho que esse trabalhador perdeu, ou seja pela doença, seja pelo acidente. Então vamos supor que caia na empresa, machuque o pé e em perícia médica se identifique que se perdeu 10% da capacidade de trabalho. O que isso representa? Vai pegar o salário dessa pessoa e tirar 10%, que é o que ela perdeu, e multiplicar até 75 anos, se for homem, por exemplo, para ver essa indenização por danos materiais. Danos morais é todo o abalo que o empregador sofreu durante esse acidente. E consultas médicas, às vezes até zombação ali na área da empresa, né? Chacota, piadinha e tal. Então, todo esse abalo psicológico que o empregado sofre após um acidente de trabalho. E o estético é que alguns acidentes de trabalho, ou até mesmo doenças, é necessário passar por cirurgia, por grandes cortes e tal. Então, a Justiça do Trabalho também indeniza esse trabalhador que ficou com a estética um pouco diferente do normal, né? Então, aí é feita uma avaliação do tamanho da cicatriz, tudo mais, e isso vai variar de caso a caso. Entendi. Você comentou ali dos 75 anos, da onde que é tirado esse número, 75 anos? É da expectativa média de vida do homem e da mulher. Então, esse dado é feito pelo IBGE, então todo ano ele tem uma atualização. Então, a quantidade de anos que um homem vive, ele vai variar de acordo com os estudos que é realizado pelo IBGE. Então, a gente fala em 75 porque é o que usualmente a gente vem utilizando aqui dentro do escritório.
Então, uma forma de indenização de dano material seria assim, vamos pegar o exemplo de um trabalhador com 30 anos, sofreu um acidente, pegar o teu exemplo ali, perdeu 10, ele ganhava, sei lá, para arredondar e ficar fácil o nosso cálculo aqui, ele ganhava R$ 2.000 por mês. Ele sofreu um acidente, perdeu 10% da capacidade de trabalho, R$ 200. Esses R$ 200, eles vão ser multiplicados pelo número de meses até completar os 75 anos. Isso. E inclui o 13º e férias. Tá. Então, por ano, a gente vai fazer vezes 14, né? Então, se ele tem 30 anos e até 75, tem 45 anos, né? Então, a gente precisa fazer 200 vezes 14 vezes 45, que a gente vai chegar num montante de indenização de dano material. Né? Então, é um cálculo, assim, a gente brinca de padeiro, assim, para ter uma ideia de quanto que ficaria essa indenização. Se for uma pessoa nova, então, teoricamente, a indenização, por mais que sejam 10%, mas se multiplicar pelo número de meses, vai dar um valor alto. Né? E o valor, ele depende muito da idade, porque qual que é o intuito da legislação? É indenizar mais as pessoas mais novas, porque ela vai ter um prejuízo muito maior do que pessoas mais velhas, que já estão chegando no final ali da vida laborativa, né? Entendi. Então, basicamente, essa é a lógica do cálculo. Se a pessoa ficou incapaz para o trabalho total, definitivamente, vai receber uma aposentadoria por invalidez, ela teria, teoricamente, então, 100% do último salário dela. 100%. E esse valor, ele é atualizado? Como que é? Ele é atualizado. O que ocorre? Tem duas possibilidades de receber essa indenização por dano material. A pensão em parcela única, né, que tem um deságio de 30%, e aí não tem como fazer atualização durante todo esse período, porque ainda nem tem, né, essa atualização, mas tem a possibilidade de receber essa indenização mensalmente. E aí, quando é mensalmente, ela vai receber esse salário, né, ou melhor, essa perda de capacidade que ela teve, atualizada de acordo com o piso da categoria que ela receberia. Então o mesmo índice de correção do salário da categoria que vai ser aplicado para todos os trabalhadores aplica em cima desse valor. Vamos supor que esse trabalhador em 2025 ganhe R$2.000. Daqui 10 anos o piso sobe para 3.000, ele vai receber R$300 e não mais 200, né? Entendi. E aí, então lá no processo de trabalho ele pode optar, então, vou receber de forma mensal ou vou receber em parcela única. Recebendo em parcela única, então tem esse deságio de 30%. Como se fosse um desconto para a empresa que antecipa esse pagamento, né? Via de regra, os trabalhadores preferem pegar em parcela única para já ter um dinheiro ali para tentar procurar empreender, fazer alguma outra coisa, né? Mas a gente deixa bem a critério do cliente. É uma opção, e quem faz essa opção é o trabalhador. Entendi. Ele que vai dizer, não, eu quero... E essa redução dos 30%, ela está prevista em lei? Como que é? Entendimento da justiça? Não, ela não está prevista em lei, mas é um entendimento que foi se firmando ao longo do tempo nos tribunais pelo Brasil. Né? E é um entendimento que já foi apreciado pelo TST, né, que é o Tribunal Superior, e ele entende que de fato possível fazer essa redução em pagamento de parcela única. E tem estados que é menos, tem estados que é mais, mas aqui no Paraná eles aplicam 30% em via de regra. 30% de deságio. Tá. Falando da questão a situação do falecimento, nós vamos falar em outro momento? Por favor? Vai ter mais? A gente vai falar mais sobre isso? Podemos falar no próximo. Tá, daí eu acho que a gente vê daí talvez trazer casos práticos daí no próximo, né? Ele pega o caso do Crispim, né? João, tem a situação também do trabalhador que ele vai pro INSS e às vezes o INSS acaba dizendo assim, olha, você não tem mais condições de exercer a tua atividade, mas você pode exercer uma outra Quem que arca com os custos dessa,
vamos dizer assim, desse treinamento, dessa formação desse profissional para exercer essa nova profissão? O próprio INSS. O próprio INSS que ele faz antes de qualquer tipo de aposentadoria por invalidez, ele tenta essa reabilitação profissional. Inclusive, o próprio Fábio está fazendo reabilitação profissional. Então, ele escolheu lá, eu não me recordo agora de cabeça qual que é o curso que ele está fazendo, mas ele está fazendo, ele está se formando para conseguir uma outra capacitação e conseguir desenvolver atividade laborativa. E isso é uma coisa muito legal, muito importante, que o próprio Fábio fala que isso tem ajudado ele cada vez mais a se sentir útil, a se inserir novamente no mercado de trabalho, né? Então, é uma situação muito legal. Então, antes de qualquer coisa, antes de aposentadoria por invalidez, seria o último estágio. Essa pessoa não consegue mais, infelizmente, fazer nenhuma atividade laborativa. Mas caso consiga, por exemplo, trabalhar como um porteiro que trabalha sentado, né? Ou qualquer outra atividade que não vai utilizar o membro amputado, por exemplo, se faz todo um curso, toda uma preparação, coloca ele nessa atividade de forma gradativa, tem todo esse cuidado para depois essa pessoa se encaminhar, o benefício vai reduzindo de forma proporcional a esse tempo. Então, essa situação da reabilitação é bem interessante. Tá. Ainda falando sobre a questão de indenização, eu acabei perguntando aqui sobre a reabilitação e tal, mas você comentou ali da questão da indenização, né, esqueci o nome, indenização Em parcela única? Em parcela única, mas como que é o nome? Indenização... Dano material, mas o que eu quero perguntar é assim da questão dos danos com o hospital, com despesa médica, tal, todas as despesas relacionadas ao acidente. Então, João, a gente falou da questão da indenização, né, pela perda da capacidade de trabalho, mas e nos casos assim que o trabalhador ele tem despesa com remédio, tem despesa com médico, essas despesas como que fica? Essas despesas é de obrigação da empresa porque ela foi a causadora do acidente, né? Então a empresa ela é obrigada a garantir um ambiente de trabalho seguro ao empregado. Então a partir do momento que ele sofre algum acidente, a empresa é obrigada a ressarcir todo esse valor. Então é de extrema importância guardar as notas de farmácia, de exames, de fisioterapia e qualquer outro cuidado adicional que teve em relação ao acidente, para também pleitear esse reembolso em eventual processo trabalhista. Tá. E a questão você comentou também de uma indenização que é o dano moral. Como que é feito o cálculo do dano moral? Como que eles chegam num valor? Então, não tem uma fórmula de cálculo. Hoje a CLT ela traz uma classificação de dano moral. Então tem dano moral leve ao dano moral muito grave. Então, através dessa quantificação, tem um mínimo de salários que a pessoa recebe. Então, um leve, por exemplo, é até 5 salários, e a muito grave é até 50 salários. Então, essa indenização vai depender muito da gravidade, né, das provas nos autos também, que esse é o abalo sofrido, que a gente consiga comprovar, e também do salário que a pessoa recebia. Então, é um valor que o juiz ele analisa a prova dos autos e ele fixa ali o valor, mas não tem um critério, uma fórmula de cálculo pré-definida. E pela tua prática aí, pela tua vivência do dia a dia na Justiça do Trabalho, os juízes trabalhistas eles têm observado esses 5 salários? Não muito, assim, porque depende muito do caso e de cada caso e das provas produzidas, né? Claro que eles se atentam muito aos detalhes do processo, né? E tem juízes que entendem que é muito grave, vai para o tribunal, já não é tão grave assim. Então é difícil responder essa pergunta porque dano moral é muito subjetivo, né? Então depende muito de quem está analisando e como que a gente consegue pôr as provas nos autos.
Então, como não tem essa métrica, um cálculo como no dano material, por exemplo, então é muito difícil estabelecer, né? Mas, claro, dependendo da gravidade, acaba até superando, né, os salários ali pré-definidos, porque daí a gente consegue comprovar todo o abalo que o acidente trouxe, principalmente ali no caso do Flávio, a perda de um membro, né? Então é uma situação muito grave, tem todo um abalo psicológico da pessoa não conseguir pegar o filho no colo, né? Então tudo isso é sopesado na hora de fixar essa indenização. Tá. E o dano estético, ele tem esse mesmo tabelamento? Como que é o cálculo? Também subjetivo, é com base na questão do tamanho da cicatriz, né, do que, às vezes, a cicatriz pode ser no rosto, que é mais exposto, às vezes é na perna, mas sempre está coberto com uma calça e tudo mais. Então, tudo isso é avaliado no momento do processo para para quantificar, né, o valor a ser indenizado. Tá. João, assim, se pudesse dar uma dica para o trabalhador, assim, que sofreu um acidente de trabalho, assim, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer quando ele sofre um acidente de trabalho? Na verdade, eu tenho duas dicas. A primeira é procurar um advogado especializado. Eu sei que é um momento muito de dor ali, de angústia, mas se a pessoa está bem orientada, ciente dos direitos, né, e dos deveres da empresa também para com esse trabalhador, ele consegue já ter um amparo maior da empresa. E, sem dúvida nenhuma, é a abertura da CAT, né, nos casos de acidente. Nos casos de doença, é primordial sentir o desconforto, sentir que não está conseguindo desempenhar bem a atividade laboral, procurar um médico e fazer desde logo todos os exames e tudo mais, porque o que acontece muito, Adriano, em relação à doença? Tá com uma dorzinha ali, se medica em casa, não vai ao médico, né? E aí quando vê, tá muito mais grave do que se poderia estar menos grave se tivesse procurado um profissional antes, né? Então, o meu conselho para essas pessoas seria daí procurar um médico, fazer todos os exames, porque depois fica muito mais fácil comprovar que a doença do trabalho surgiu por conta, a doença que ele tem hoje surgiu por conta das atividades realizadas no trabalho. Ah, bacana, porque então o ideal assim é já ir consultando, vendo, né, tendo esses exames. É bastante coisa, né, Lu? Bastante. É bastante coisa, né? Só que e muitos trabalhadores eles não têm conhecimento desses direitos, né? E aí acabam ficando aí sem uma orientação adequada, sem ter uma indenização justa pelo dano que está sofrendo, né? Muitas vezes até acabam ficando marginalizados daí do mercado de trabalho, porque vamos pegar o próprio exemplo do Fábio, né? Perdeu um braço por um descuido lá da empresa. Então, esse tema ele é muito importante até diante das estatísticas, né, que eu falei antes, né? É muito importante e o que eu gostaria até de ressaltar aqui, Adriano, é que é justamente por isso que a gente está aqui, né, para levar esse conhecimento para esses trabalhadores, também colocarmos à disposição dessas pessoas para tirar essas dúvidas, prestar esclarecimentos, porque a gente entende que é um momento de muita dor, né? Um momento de, às vezes, um pai, uma mãe, um amigo, a esposa não consegue fornecer naquele momento uma orientação adequada e às vezes acaba passando. Então, um profissional especializado vai conseguir dar diretriz e a questão até a própria recuperação tende a ser melhor, porque a pessoa vai estar mais tranquila, mais sossegada, que tem um profissional acompanhando ela, né, em relação aos documentos que precisam, junto até com o INSS, muitas vezes acaba negando o benefício e tudo mais, né? Então, a gente está aqui, a gente tem uma orientação jurídica especializada nessa área, né? Então a gente se coloca aqui à disposição. E por último, e não menos importante, é que o que a gente tem verificado com a prática é que em muitos casos de acidente de trabalho,
as empresas oferecem acordos, né, a esses trabalhadores, e determinados acordos muito prejudiciais a esses trabalhadores, né, acordos ínfimos, que não vai mudar a vida daquela pessoa, aquela pessoa vai ficar com aquela sequela para o resto da vida, e oferecem valores bem baixos, e naquela angústia de resolver o problema, o trabalhador acaba aceitando. E aí depois fica muito mais difícil ou quase impossível reclamar qualquer coisa perante aquela empresa. Então, se tem uma lição muito importante que eu quero deixar nesse vídeo, é para esses trabalhadores não aceitar nenhum tipo de acordo sem antes consultar um profissional especializado. Sim. Além de ter essa ânsia de resolver, muitos acabam fechando esses acordos por desconhecimento do valor que realmente poderiam receber, né? E não é uma questão de ser ganancioso, é uma questão de ser reparado de forma justa, né? Exatamente. É exatamente isso, e eu converso muito com os clientes acidentados, Adriano, porque o que acontece? A gente precisa pensar nesse momento com uma cabeça daqui 10, 20, 30 anos, e não com uma cabeça de hoje. Porque você pode até pegar um dinheiro interessante nesse primeiro momento, nesse acordo, só que você vai estar com essa sequela para o resto da tua vida. Então, daqui 20 anos, você vai olhar para a tua sequela e falar, será que o acordo que eu fiz me reparou toda a minha dor, meu sofrimento, tudo que eu tenho sofrido até hoje? E aí já é tarde para fazer alguma coisa. Então, por isso que é de extrema importância estar muito orientado com um profissional da sua confiança, um profissional especialista nessa área, para que a gente possa pensar juntos e tentar levar essa experiência, porque, querendo ou não, a gente está aqui 15 anos no escritório atendendo demandas como essa. Então, a gente já passou por diversas situações e certamente a gente já devolveu algumas vezes essa dignidade para essas pessoas, né? Acordos muito baixos que queriam ser feitos na audiência inicial, por exemplo, no final do processo recebeu 5, 6, 7, 10 vezes mais do que foi oferecido. Então é muito importante estar orientado com uma pessoa que está pensando lá fora, que pensa de uma forma estratégica e diferente, que não está tão envolvido naquele caso. Bacana. João, tem muita coisa, tem dúvidas aqui que ficou ainda sem resposta, mas como a gente tem esse projeto de levar o direito de forma acessível, de forma clara, eu quero convidar vocês a participar do nosso próximo episódio. A gente vai gravar esse episódio toda última sexta-feira do mês. A gente senta aqui para conversar sobre, nesse momento a gente está conversando sobre direitos da pessoa que sofreu acidente de trabalho ou tem uma doença relacionada ao trabalho. Já tivemos mês passado, onde teve um cliente nosso aqui que sofreu um acidente, contando um pouco da experiência dele, ter sido vítima, né, desse acidente, também como foi o atendimento aqui no escritório, como está, o processo dele não encerrou ainda. Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês participar do próximo episódio, então, que vai ser na última sexta-feira do mês de junho. Vamos continuar falando sobre esse tema. Tem uma situação muito importante que a gente precisa tratar, que são as pessoas que acabam falecendo em decorrência do acidente de trabalho. Como que fica a família dessas pessoas, dessa pessoa que acabou falecendo, né? E se você não assistiu o episódio anterior, onde o Fábio falou, vale muito a pena, vale a pena você assistir o depoimento dele, né? E se você está nessa situação de um acidente ou doença, ou conhece alguém, compartilhe esse vídeo com eles. Essa informação é muito útil e pode levar ao conhecimento de direitos que, às vezes, a pessoa desconhece. Tá? A gente encerra aqui o nosso bate-papo, mas fica aqui o nosso convite para a última sexta-feira do mês de junho, a gente continuar essa conversa sobre direitos relacionados a pessoas que foram vítimas de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho. João, muito obrigado. Obrigado, Adriano. É sempre um prazer estar aqui falando. De fato, é muita coisa. Se desse, a gente ficava aqui mais uma hora aí conversando sobre esse tema. Mas reforço o convite para continuar nos acompanhando. Também curtir, né, compartilhar, ajuda também a engajar mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo.
e também, sem dúvida nenhuma, acaba até incentivando o pessoal que está produzindo, né, Sim. a continuar tentando levar esse conteúdo de qualidade para vocês, de conhecimento, e me coloco à disposição, Adriano. Certamente na última sexta-feira do mês de junho estarei aqui para falar desse assunto bem importante, um assunto bem delicado, né, mas que precisa ser enfrentado e que a gente precisa levar esse conhecimento para as famílias que acabam perdendo seus entes queridos por vítimas de acidente de trabalho. Conte comigo e, precisando, pode mandar aí as perguntas que a gente vai respondendo ao longo do mês. Legal. Eu quero só encerrar aqui dizendo assim, se você tem alguma sugestão de tema para a gente conversar aqui, ou quer esclarecer algum ponto que ficou com dúvida ainda sobre esse tema que a gente tratou hoje, encaminhe sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tá aí nas nossas redes sociais, no site, Instagram, Facebook. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.